Bom dia, nós vamos apresentar o trabalho de Sociologia sobre a biografia de Florestan Fernandes. Sou Gustavo, Bruno, Giovana, Noemi e Matheus Mariano. Bom, Florestan Fernandes foi um político sociólogo considerado fundador da sociologia crítica no Brasil. Ele também foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Florestan também nasceu em São Paulo no dia 22 de julho de 1920 e foi filho único da imigrante portuguesa Maria Fernandes, que não chegou a conhecer seu pai. Foi criado por sua madrinha Hermínia Bresser de Lima, que foi quem despertou seu interesse pelos estudos. É, Florestan também viveu entre dois mundos, o da casa da madrinha e dos cortiços da cidade. E por causa disso acabou abandonando os estudos no terceiro ano do primeiro grau, para ajudar sua mãe. Então começou a trabalhar como engraxate. Mais tarde ele começou a trabalhar numa padaria e depois em um restaurante. Depois que completou 17 anos, ele foi incentivado a voltar aos estudos. Então se matriculou em um curso específico e estudou de 1938 até 1940, o que seria basicamente o equivalente a 7 anos de estudo hoje em dia. Em 1941, Florestan Fernandes ingressou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, bacharelando-se em Ciências Sociais em 1943, completando a licenciatura no ano seguinte. Ainda em 1943, em plena ditadura do Estado Novo, Florestan começou a colaborar com os jornais O Estado de São Paulo e a Folha de Manhã, onde conheceu Hermínio Saggetta, que o levou para o Partido Socialista Revolucionário, o PCR. Entre 1944 e 1946, Florestan cursou pós-graduação em Sociologia e Antropologia na Escola Livre da Sociologia e Política. A partir de 1945, atuou como pesquisador e professor assistente de Fernando de Azevedo na cadeira da Sociologia II. Em 1947, Florestan obteve o título de mestre em Ciências Sociais na Escola Livre, sem com a dissertação A Organização Social dos Tupinambá. Baseado no relato dos cronistas, 6 cientistas, ele reconstruiu a realidade social dos índios tupis-guaranis, habitantes de uma grande parte do litoral brasileiro na época dos descobrimentos, mas exterminados desde o final do século XVI. O trabalho recebeu o Prêmio Fábio Prado em 1948 e foi consagrado como um clássico da etnologia brasileira. Em 1951, obteve o título de doutor em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, com a tese A Função Social da Guerra da Sociedade Tupinambá. Durante a década de 50, tornou-se conhecido pela ardosa participação na campanha a favor da escola pública. O sociólogo Florestan Fernandes, patrocinado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, trabalhou no programa de pesquisa sobre relações sociais no Brasil. Desenvolveu a pesquisa que desmentiu a tese sobre a inexistência de preconceito e discriminação no país, iniciando uma nova fase de estudos de negros. Em 1955, publicou Negros e Brancos em São Paulo, em parceria com Roger Baptiste, onde inverteu a ideia de que o negro constituía um problema social, afirmando que a sociedade é que constituía um problema para a população negra, desfazendo assim o mito de que vigora no Brasil em democracia racial. Durante o regime militar de 1964, Florestan foi afastado das atividades acadêmicas, perseguido pela ditadura e preso. Porém, não permaneceu muito tempo na prisão devido à grande repercussão alcançada pela carta aberta que mandou publicar na imprensa, afirmando que, se a grande virtude do militar era a disciplina, a do intelectual era o espírito crítico. Nos anos seguintes, Florestan realizou palestras em diversos estados, sempre em defesa da democratização da sociedade. Em 1986, Florestan filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, pelo qual se elegeu deputado à Assembleia Nacional Constituinte, reeleito para novo mandato de 1990.